Vamos começar falando justamente do presidente Lula, que defendeu a ação do governo de recorrer ao STF para manter o decreto do aumento do IOF. Quem tem todos os detalhes, inclusive os argumentos, os motivos que levaram o presidente a apoiar essa medida, é o André Anelli, diretamente de Brasília. André Anelli, boa tarde, muito bem-vindo. Obrigado, Kobayashi. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula, cumprindo a agenda no estado da Bahia, na capital Salvador, concedeu uma entrevista em que deu, então, os argumentos dele em relação a essa medida. Foi tomada nas últimas horas pelo Palácio do Planalto, com o apoio da Advocacia Geral da União, no sentido de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para manter o reajuste, o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que vale para troca de moeda, ou seja, questões relacionadas ao câmbio, também remessa de dinheiro ao exterior, previdência privada, seguros, enfim, uma série de quesitos ali que acaba impactando principalmente aquelas pessoas que buscam qualquer um desses serviços. E o presidente Lula defendeu de forma muito enfática que precisou recorrer ao judiciário, precisou judicializar essa questão, porque, nas palavras dele, ele não governa se não, então, questionar essa decisão do Congresso Nacional de derrubar o aumento do IOF junto ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula também fez argumentos no sentido de garantir, então, que o governo federal consiga fechar as contas públicas, porque essa é uma metodologia adotada pelo governo para aumentar a arrecadação e, assim, fazer com que seja atingido o objetivo preconizado pelo arcabouço fiscal de equilíbrio entre receitas e despesas. E, então, diante de todo esse contexto, o presidente da República afirmou que trata-se de prerrogativa dele fazer o reajuste do IOF e que, se ele não defendesse essa prerrogativa, não estaria governando. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, aprovou o decreto legislativo derrubando o IOF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. E essa questão de possível usurpação de poderes do Legislativo do Executivo pelo Legislativo é, então, um argumento apontado pela Advocacia Geral da União para embasar toda essa questão que acaba ganhando o Supremo Tribunal Federal. Só para encerrar, Kobayashi, a gente lembra que outras duas ações no mesmo sentido já tramitam na Suprema Corte, também relacionadas, essas ações, ao Imposto sobre Operações Financeiras. A primeira delas, ainda antes da votação do Congresso Nacional, o PL, o Partido Liberal, fez com que, então, entrou com uma representação para que toda a questão relacionada ao IOF fosse suspensa até que a própria Suprema Corte se manifestasse a respeito do assunto. O PL, então, julgando que o governo federal não pode tomar esse tipo de atitude, porque trata-se de uma medida de aumento de arrecadação e esse aumento de arrecadação deve ser feito com anuência do Congresso por meio de projeto de lei. Essa, então, é a primeira ação nesse sentido. E a segunda ação é do Partido Solidariedade, partido da base do governo do presidente Lula, que julga, então, como inconstitucional a derrubada do decreto presidencial aqui pelo Congresso Nacional, justamente com esse argumento de usurpação de poderes do Executivo pelo Legislativo. O governo federal, agora completando, então, a terceira ação nesse âmbito, lá no Supremo Tribunal Federal, é um pouco diferente do Partido Solidariedade, porque o governo federal entrou com uma ação direta de constitucionalidade do decreto editado pela Presidência da República, ou seja, é diferente de uma ação direta de inconstitucionalidade do decreto que foi votado e aprovado aqui no Congresso Nacional, a respeito, então, do Partido Solidariedade, que usou esse mecanismo, mas, no final das contas, embora haja essa diferença jurídica, o objetivo é exatamente o mesmo, né, Kobayashi? É fazer com que as novas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras voltem a valer.
Muito obrigado, André Anelli, ao vivo diretamente de Brasília. Daqui a pouco voltando com mais informações, inclusive. Eu já quero começar essa rodada de comentários chamando exatamente o José Maria Trindade, que está lá em Brasília, sabe tudo o que acontece nos corredores do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto. Zé, mais um capítulo nessa novela agora envolvendo essa crise entre os poderes, o presidente Lula se manifestando. Ele está atribuindo, de alguma maneira, ao Hugo Mota uma certa traição, porque seria o descumprimento de um acordo realizado com o presidente da Câmara, chamou inclusive a medida de absurda. Zé Maria, como é que você analisa esse cenário todo agora com a manifestação do presidente? Dobrou conversas por aqui, viu? Muito boa tarde, Cobaiate. Boa tarde, Segré, Piperno, Alan e a você que nos acompanha aqui no 3 em 1. Olha, os deputados e senadores estão ali irritados com esta nova postura do governo. Há uma mudança, eu percebi claramente esta mudança de técnica, a mudança de estratégia de comunicação e a estratégia política. O governo admite de vez que tem um governo minoritário, é um governo de esquerda com um Congresso de direita e decidiu partir para o confronto. Já me diziam ali nos bastidores do Congresso Nacional que a própria indicação da deputada Gleisi Hoffmann para o ministro na secretaria, ela é ministra-chefe da Secretaria Especial de Relações Institucionais, já foi um indicativo de que o governo partiria exatamente para o porrada e bomba, como diz aquela Valesca Popozuda, né, que diz que agora vai ser na porrada e bomba. É essa a nova estratégia do governo, gritar. Me disse hoje um ministro em frente do Palácio, cansamos de ser cordeiros. É a história de que quando se mata um porco, ele grita muito, todo mundo sabe que o porco está sendo sacrificado. Já o cordeiro não, ele morre calado, ninguém fica sabendo. Então agora a estratégia é usar as mídias sociais, as plataformas e dizer que há um impedimento no Congresso Nacional e que há um cerco contra a política adotada pelo presidente Lula. E aí mora a grande discussão. É de que os deputados e senadores dizem que Lula incentiva aquele velho chavão do PT, o antigo, PT antigo, de nós contra eles, do pobre contra o rico. E aí os presidentes da Câmara e Senado e líderes de partidos políticos ficaram muito irritados. O que eu pude perceber é o seguinte, é porque realmente, se houver a adoção dessa estratégia pelo governo, e do outro lado o PL também adotar essa estratégia do confronto, aí os dois lados ganham, se fortalecem exatamente nesse embate. E aí o presidente da Câmara, o presidente do Senado e muitos líderes não são nem de um lado e nem de outro. Eles não estão nem do lado do Lula e nem do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eles perdem. Mas o que perde mais, Cobaiate, é a política, que deixa de ser discutida como um instrumento para o melhor para o país, não o melhor para algumas pessoas. Quero ouvir também o senhor Fábio Piperno a respeito disso, o presidente Lula dizendo que se não for ao STF, não governa. E aí? É quase que um requisito agora do governo federal sempre contar com as ações no STF, hein, senhor Fábio Piperno? Bom, aí tem duas coisas. Primeiro, essa demarcação de território, né? Então, nós, como executivos, podemos fazer tal coisa e o Congresso não deveria tentar barrar isso. É um pouco discutível. E se nós não enfrentarmos, nós não vamos mais conseguir governar. Aí seria como transferir o poder ao Congresso. Essa é uma visão. E, de fato, esse Congresso quer, pede e exige muito. Isso é um fato. Mas eu acho, já falei isso nesses últimos dias, que do ponto de vista político, aos olhos da opinião pública e aos olhos da sociedade, essa é sim uma decisão de alto risco. Por quê? Porque também passa a impressão de que é um governo que vai até o fim, insiste como nenhum outro pela questão de cobrar mais impostos. Essa é uma forma de enxergar essa questão e certamente é o modo como a oposição vai tentar caracterizar esse episódio e o Congresso também. Ora, para mim, eu também insisto sempre nisso, seria muito mais inteligente, ao invés de tentar esticar a corda, né, nessa questão, o governo partir para uma outra estratégia, de mostrar para a sociedade, sim, que ele tenta outras alternativas, inclusive de evitar aumento de impostos, ou pelo menos de evitar que toda a sociedade
pague determinados impostos, mas que o Congresso barra. Então, está na hora do governo, já passou da hora, aliás, do governo rever as suas estratégias. Eu vi há pouco aí um banner que, enfim, o presidente da República, um cartaz que o presidente da República, enfim, exibia, falando, olha, mais impostos para os super ricos. Ele está correto. Mais impostos sobre os super salários, ou corte dos super salários. Ele está correto. Agora, o IOF, que vai incidir indiscriminadamente sobre todo mundo, aí eu acho um erro político muito sério. O Piperno tem trazido aí esses dias todos o Segre, essa crítica, né? Tipo, já vai ser uma derrota ainda que ganhe no Supremo a questão do impacto político, né? Perante a população, naturalmente, vai haver um aumento de impostos e perante o próprio Congresso, que vai ver a sua decisão sendo retirada após uma ação do Poder Executivo no Judiciário. Você acredita que o governo esteja apostando em uma aprovação futura do projeto de isenção de imposto de renda para depois compensar? Sofre o desgaste agora, público, no Congresso, mas depois compensa com os louros de uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e que vai ser um projeto maravilhoso, inclusive para fins eleitorais, e que vai aumentar a popularidade do governo a ponto das pessoas esquecerem desse desgaste todo da crise do IOF? E aí? Não me parece que vão esquecer. O IOF afeta a todo mundo, é um imposto regulatório. E aí está o problema. Sendo imposto regulatório, não pode ser utilizado como medida arrecadatória. Quando o governo vai ao STF e a frase do presidente é perigosa, vou repetir aí, se não for ao STF, não governa. A única maneira de justificar uma frase dessa é já ter a convicção de que o STF vai dar razão para o Poder Executivo. Porque existe um risco que o STF diga, Poder Executivo, desculpa, pessoal, desculpa, mas é legítimo. Artículo 49, inciso 5º da Constituição Federal, que determina que o Congresso tem autonomia, sim, para barrar decretos presidenciais. Agora aparece outra informação, Neuzinho, que é, o STF poderia sugerir uma conciliação, porque qualquer coisa que o STF resolver, uma das duas partes vai ficar muito mal. Ou o Poder Executivo ou o Poder Legislativo. Mas o STF não tem dentro das suas atribuições nem o poder de mediar, nem o poder de arbitrar. Quando duas partes ou mais têm algum atrito, existem 3 formas de resolver isso. Na instância judicial, sabe quando no final do contrato diz as partes escolhem o foro da cidade de São Paulo? Quer dizer que a justiça que vai participar é da cidade, eventualmente, nesse caso de São Paulo. A outra possibilidade é uma mediação em que alguma pessoa que não entende do assunto, mas entende das partes, sugere uma resolução mediadora. Então, diz, resigna isso você, resigna aquilo outro, e vocês vão conciliar ou mediar. A terceira é quando, no próprio contrato, não diz qual é o foro e determina que, em caso de discrepâncias, será utilizada um árbitro ou uma câmara de arbitragem. Nesse caso, poderia ser o STF. Mas o STF, a única coisa que poderia resolver é constitucional ou não é constitucional. Não tem outra opção. Então, esse árbitro que entende do assunto, nesse caso uma pauta tributária, poderá dizer o Congresso está certo, o Congresso está errado, o Poder Executivo está certo, o Poder Executivo está errado. Mas não entra no âmbito do STF a conciliação. Já utilizou isso nas emendas. Agora utilizaria de novo isso e o governo então se apoia no STF para governar e a independência dos 3 poderes, onde que fica? Então é perigosíssimo. Você sabe que o ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista lá no fórum que ele organiza em Lisboa, dizendo justamente que espera que o caso não seja julgado agora, que haja um tempo de maturação, de meditação dos ministros para que depois cheguem a uma conclusão e que se chegue à construção de uma solução. Ou seja, indica justamente o que você está falando, Segre, a possibilidade de um acordo, de uma celebração ali, de um consenso entre todos os poderes. É uma peculiaridade desse STF mais recente, né, dessa composição atual do Supremo, né, Alangani? A questão da construção do diálogo quando, teoricamente, o STF deveria julgar constitucional e inconstitucional.
válido, inválido. É o decreto que vale ou é o decreto legislativo que vale? Como é que você vê as possibilidades que se apresentam para a solução desse caso? Olha só, com certeza, Koba, desde aquela crise das emendas, quando o Poder Executivo recorreu ao Supremo Tribunal Federal dizendo que faltava transparência nas emendas parlamentares, quando, na verdade, o Executivo queria uma diminuição do volume de emendas para o Congresso Nacional. Mas tudo bem, o argumento utilizado ali foi a falta de transparência, comprou essa briga com o Congresso Nacional. A partir daquele momento, o Supremo virou uma espécie de poder moderador, de fiador da governabilidade, né? Tentando encontrar um meio termo entre o Congresso e o Poder Executivo, antes mesmo de partir para uma decisão falando, olha, tem que pagar emenda, não tem que pagar emenda, tem que ter transparência, não tem que ter transparência, né? As soluções ali, Koba, eram negociadas caso a caso, você tinha prazo, né? O ministro ali, o Flávio Dino, era uma espécie quase de um interlocutor entre ambas as partes. Muito bem, agora, vai ser judicializado novamente, os ministros do Supremo já dão um indicativo aí de que também estão buscando essa solução intermediária. Olha, se entendam aí antes que a gente tenha que tomar uma decisão, se é a favor ou contra. Agora, eu só queria chamar a atenção, Koba, para um fato. Tem uma jurisprudência nesse caso. Opa! Em 2021, o Jair Bolsonaro aumentou o IOF para financiar o Auxílio Brasil. E os partidos, à época, de oposição, recorreram ao Supremo Tribunal Federal. E a decisão foi favorável ao Jair Bolsonaro, pela manutenção do IOF. Vamos lembrar que o Jair Bolsonaro, em 2020, isentou nas operações de crédito quando a pandemia. Em 2021, aumentou para financiar o Auxílio Brasil, que era um programa de emergência da pandemia. E 2022 começa aquela redução gradual do IOF nas operações de câmbio para entrar no OCDE. Mas tem uma jurisprudência no STF, então tudo indica que é favorável ao governo. Que é favorável ao governo, que poderia usar o IOF para outras finalidades, e senão aquela regulatória, né? Interessante isso aí, hein, Alan Gani? Vamos acompanhar, então, qual vai ser a decisão do Supremo. Seguiremos acompanhando todos os detalhes.